Salve, salve rapaziada, é muito bom estar aqui com vocês. Esse é o curso 5 Elementos, mais precisamente elemento MC. Para quem não me conhece, meu nome é Cachola, eu sou músico, produtor musical e educador social na Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, certo? Lembrando que essa é uma realização da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio e tem o apoio do Ministério Público do Trabalho de São Paulo. Quem ainda não se inscreveu no curso, certo, rapaziada? Ele é totalmente gratuito, totalmente online, então é só vocês entrarem lá no perfil da Associação da Cultura Hip Hop de Esteio no Instagram e acessar o link ali na bio e vocês fazem a inscrição de vocês, certo? Vocês vão ter direito a um certificado de participação, todo o conhecimento adquirido e também vão ter direito a uma consulta psicológica com a psicóloga da Casa da Cultura Hip Hop de Esteio, totalmente gratuito e online também. Então, para quem está chegando agora, acione o sininho, se inscreve, curte, compartilha, porque dessa forma a gente vai poder difundir e espalhar a cultura hip hop cada vez mais pelo mundo, certo, rapaziada? Lembrando que os vídeos da disciplina MC são postados sempre à meia-noite de quarta-feira e quinta-feira a gente tem uma live às 19 horas no Instagram e dessa forma a gente pode conversar e esclarecer algumas dúvidas. Eu sempre recebo algum convidado, então é sempre da hora a galera colar ali pra gente poder desenrolar e falar sobre o tema da aula, certo? Então é isso, rapaziada. Essa é a aula número 3 do curso de MC, aula de fonética. Na aula passada, né, rapaziada, na aula 2, eu falei um pouco sobre a semântica. Hoje a gente vai estudar fonética. A fonética já tem a ver com o som das palavras, certo? Como é que uma palavra vai rimar com a outra, até que ponto uma rima com a outra. A gente vai ver tudo isso nessa aula. Às vezes as pessoas estão escrevendo e ficam apegados à grafia da palavra, certo? E a grafia da palavra é uma coisa, o fonema é outra, rapaziada. Então tem algumas palavras que a gente escreve de um jeito, mas fala de outro, né? Ou palavras que a gente tem, por exemplo, duas palavras que são escritas de uma forma igual, a grafia é igual, mas o som é totalmente diferente. Então, como a gente está falando de música, a gente está falando de som, né? Então, não adianta a grafia tá de uma palavra rimando com a outra e o som, né, que é o mais importante, não está acontecendo isso. Então, muitas vezes a gente vê até no rap ou até em outras músicas, né, que tem palavras que tu pode falar de um jeito e esse jeito que tu vai falar não vai ser igual o jeito que está escrito, né? E outro conceito que eu acho interessante passar para todo mundo aqui é um conceito que não diz respeito só ao rap, tá ligado? Mas diz respeito à poesia em geral, né? Os poemas lá, quando eles eram escritos, antes de existir o rap, como eu falei para vocês que o rap é uma poesia em movimento também, é um poema em movimento, né? Mas quando os caras escreviam lá os poemas, eles começaram a classificar alguns comportamentos e algumas estéticas, né, dentro do poema. Então, por exemplo, né, rapaziada, quando uma palavra tem um fonema no final, um som, a terminação, que é igual, exatamente igual a de outras palavras, a gente está dizendo que são rimas perfeitas. Por quê? Porque a sonoridade é como se fosse perfeita, do final da palavra, né? E quando não é exatamente igual, a gente chama de imperfeita, certo? O que eu queria falar antes de qualquer coisa aqui é que vocês não devem se apegar ao nome perfeita e imperfeita, certo? E volto a dizer, não existe regras pra gente fazer arte, né, rapaziada? Mas é bom a gente entender esses parâmetros pra gente saber o que a gente tá fazendo e o que a gente pode melhorar na nossa letra. Então cada pessoa tem as suas próprias regras e dentro do seu universo, dentro da sua arte, eu tenho as minhas regras. Tem palavras que me irritam se eu rimar essa palavra com aquela, tem outras palavras que não são rimas perfeitas, mas eu já acho que fica legal dependendo do contexto. Então é legal vocês pegarem esse conhecimento e vocês agregarem aos seus universos, certo, rapaziada? Então a gente tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, a palavra barro, né? A gente pode dizer que ela rima perfeitamente com a palavra sarro ou com a palavra carro. Então a gente pode chamar isso de uma rima perfeita.
Agora, se eu rimar a palavra faço, eu faço, com carro, a gente percebe que tem o A, tem o O, né? Carro, faço. Mas não tem os dois R's, troca pela C cedilha ali da palavra. Então, esse é um exemplo do que seria uma rima imperfeita. Mas, volto a repetir, não quer dizer que vocês não possam usar rimas imperfeitas. Eu gosto, na minha música, tentar com que a sonoridade das palavras seja o mais próximo possível. Mas como eu disse para vocês, às vezes eu não me importo de colocar algumas rimas imperfeitas, e tem vários MCs aí que são MCs consagrados, MCs que revolucionaram a arte do rap e fazem isso, então não é bom se apegar. Mas também tem algumas terminações que estão muito longe, né, rapaziada? Então essas terminações no meu universo artístico, às vezes dói no meu ouvido, tá ligado? É uma parada que eu não curto. Então eu não coloco no meu som. Mas cada um é livre para fazer o que quiser. Outro tópico aí que já vai de encontro com essa questão aí da rima perfeita, da rima imperfeita, é a rima pobre e a rima rica, que a gente também não deve se apegar ao nome, certo? E ela já é um assunto que tem a ver mais com a semântica, tem a ver mais com o significado das palavras. E quando a gente diz que é uma rima rica, quer dizer que quando tu vai pegar uma palavra e rimar com a outra, né, duas terminações ali, independentemente do som delas, a gente classifica a rima rica quando tu usa duas classes gramaticais diferentes na palavra. Então, por exemplo, se eu vou rimar a palavra esbarro, eu esbarro, é um verbo, certo? E carro é um substantivo. Então, esbarro mais carro, independentemente de ser rima perfeita ou rima imperfeita quanto à terminação, são consideradas umas rimas ricas, entendeu? Por quê? Porque uma é uma classe gramatical e a outra é outra. E como eu disse para vocês, eu não costumo me apegar muito nisso, porém tem algumas coisas que eu acho que realmente deixam a letra de vocês mais rica. E quando eu falo isso, eu penso porque às vezes tem MC que vai começar a rimar e usa só verbo, mano. E aí, por exemplo, eu vou falar, eu vou rimar, eu vou cantar, eu vou dizer, eu vou conter, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou correr. Então fica muito fácil, né, mano? Tu vai rimando sempre com verbo. A gente pode pegar algumas terminações clássicas de verbo, como ar, er e ir, né? Ar, er e ir. E, né, o ir, o próprio verbo ir, fazer, correr, amar, olhar, rimar. Então, se tu pegar sempre essa mesma parada, acaba ficando mais pobre a música, na minha opinião. Então, eu cuido bastante para não rimar verbo com verbo, porém tem algumas letras que eu rimo porque eu acho que vai ficar legal. Mas é legal a gente ter essa atenção. E eu me lembro quando eu era moleque, eu comecei a estudar essas coisas. Eu vi isso na escola, mas não dei muita bola, e depois eu fui me aprofundar um pouco. E já faz muito tempo isso também. E eu comecei a ver que tinha várias letras minhas que eu nem tinha gravado, nem tinha lançado, mas tinha muito verbo com verbo. Eu comecei a me irritar com isso, tá ligado? Então acho legal vocês também levarem isso em consideração. E já que a gente tá falando aí dos sons das palavras, eu acho que também vale lembrar, as pessoas às vezes não se ligam nisso, tá ligado? Eu percebo em muitas rimas isso. E também volto a falar que isso não é uma regra. Mas eu gosto de pensar que quando eu estou escrevendo uma letra e eu vou usar uma terminação para rimar com outra, uma palavra para rimar com outra, eu não gosto de usar só palavras que tenham um som parecido. Eu gosto de usar palavras que tenham o tom também parecido. E o que eu quero dizer com o tom, né, rapaziada? A gente vai voltar ao colégio quando a gente aprende o que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítona, certo? Isso tem a ver com a sílaba tônica da palavra. Então, por exemplo, se eu pego uma palavra que a sílaba tônica é no final, então essa palavra é uma oxítona. Por exemplo, a palavra café. Café é uma palavra que a tônica está no E, né? No fé. Por exemplo, uma paroxítona já é a penúltima sílaba que tem essa tonalidade mais evidente, né?
Então, por exemplo, a palavra microfone, né? A gente pode ver que ela não tem acento e tal, mas ela é microfone. A penúltima, a gente não fala microfone, né? Se a gente estivesse na França quando vê, não sei como é que fala microfone na França, mas né? Microfone, a gente não fala microfone, a gente fala microfone. Então é uma paroxítona. E a proparoxítona é a palavra que tem a antepenúltima sílaba com essa saliência, com esse tom. A própria palavra é proparoxítona, já é uma proparoxítona, né, rapaziada? Então acho que deu para entender aí mais ou menos. Agora, aonde a gente quer chegar com isso? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não posso rimar palavras que são de tons diferentes? Não é isso que eu me refiro. Porém, eu gosto de ter uma estética na minha letra em que eu vou rimar as palavras que, além do som, né? Claro, o significado todo envolvido, mas elas vão ter o mesmo tom. E para vocês verem como isso é marcante, rapaziada, existem palavras que elas têm exatamente o mesmo fonema no final. Elas têm exatamente a mesma grafia, mas quando a gente fala elas, por elas ter o tom em lugares diferentes da palavra, elas parecem que não rimam, dá uma sensação estranha. Por exemplo, a palavra pálpebra, certo? Pálpebra. E a palavra zebra. Zebra tem exatamente a mesma terminação que pálpebra. O ebra, né? O E-B-R-A. Porém, se eu tô rimando no meio de uma palavra, eu tô rimando no bagulho, no freestyle, eu pisco a pálpebra. E daqui a pouco na minha rima deu branco e deu zebra. Mano, parece que não rimou nada, tá ligado, mano? Parece que não rimou nada. Pálpebra e zebra. Elas têm o mesmo fonema, elas têm a mesma grafia, porém o tom é diferente, né? Uma é paroxítona e uma outra é proparoxítona. Então elas parecem que dá esse desconforto quando a gente escuta. E lembrando também que tem algumas músicas que o pessoal usa as proparoxítonas, e eu também gosto de fazer isso, mas que elas não tenham o mesmo som no final. Mas só delas terem esse mesmo tom, esse mesmo desenho ali, elas parecem que rimam. E um exemplo muito clássico disso que me vem à mente é a música Política, de Ataliba e Afirma, certo? Essa música é de 1995 e eu acho que 100% das terminações, eu posso estar enganado, mas praticamente todas as terminações são proparoxítonas. Só que às vezes elas não têm o mesmo final, o mesmo som no final. E a gente vai falando aí da política. E desse jeito o Paraná que vai dar crítica. Você vê cá na arte cênica. Anêmica. Dessa crítica. Na tática. Tá ligado? Então é só um exemplo, né? Claro que a música não é assim, mas é nessa onda. E tem essas palavras que são proparoxítonas, mas elas não têm o mesmo som, tá ligado? E dá uma sensação boa no ouvido quando a gente tá escutando. Então eu tento também não me apegar às vezes nas regras, nas próprias regras que eu tô mostrando pra vocês e ir no feeling do que eu acho legal, o que eu acho que fica maneiro, o que eu acho legal às vezes não rimar perfeitamente mesmo, entendeu? Então é isso, rapaziada. Essa foi a aula 3, a aula sobre fonética. E eu queria dar aquela ideia para vocês, para a gente continuar aí na prevenção da expansão do coronavírus, lavar as mãos, né, rapaziada, usar máscara, tentar não sair muito pra rua, evitar aglomerações, tá ligado? E lembrar que a máscara, na maioria das vezes, ela não vai proteger vocês do vírus vindo no ar ou coisa do tipo. Ela vai proteger os outros quando tu tá falando, quando tu tá espirrando. Então, se todo mundo usar a máscara, não é uma questão de se proteger, mas é uma questão de a gente proteger a gente mesmo, entendeu? Então vamos ter consciência aí e vamos fazer o máximo aí pra gente vencer essa fase que o Brasil e o mundo tá passando. Então é isso, rapaziada. Vejo vocês na live quinta-feira às 19 horas. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para completar aí, para complementar a aula, deixa aqui nos comentários ou troca uma ideia comigo lá na live que a gente vai estar desenvolvendo esse assunto. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Se cuidem e muito hip hop na mente, muito hip hop na alma.